Com a sua formação de médico sanitarista e a sua verve de bom narrador, Antônio Samarone de Santana trata com leveza de um grave problema de saúde pública da metade do século XX, a mortalidade infantil. Usando a sua Itabaiana, cidade onde nasceu, usando o caso da sua família, Samarone discute com propriedade o fato de as crianças, boa parte delas, morrer antes de completar o primeiro ano de vida. No caso da sua família, revela que sua mãe pariu 18 filhos. Destes, apenas 10 chegaram à idade adulta. Dos 8 que morreram ainda no primeiro ano de vida, 4 morreram em face do chamado mal dos 7 dias. O cordão umbilical cortado sem observar as regras de higiene levava o recém-nascido a contrair tétano e a morrer no prazo de uma semana. É sobre este tema que nos conta Antônio Samarone de Santana, neste vídeo de memórias, ao discutir o problema que era chamado à época de enterro dos anjinhos, que hoje é praticamente um fato já superado na vida da sociedade brasileira. Irmãos e irmãs, eu tenho 10 de uma família originária de 18. Ou seja, eu tive 8 irmãos que morreram de mortalidade infantil. Ou seja, eram anjinhos que morriam, né? Dos 8, 4 foi por tétano umbilical. Chamava-se mal dos 7 dias. Né? Enfim, as condições precárias do parto, sem higiene, né? As parteiras sem conhecimento. Na hora de cortar o cordão umbilical, você causava infecção. E só para completar, minha mãe usava o mesmo discurso dos jesuítas. Por exemplo, para que a mortalidade do filho não fosse chocante, ele era transformado em anjo. Né? Morreu um anjo. E na minha infância eu acompanhei muitos enterros de anjo, porque as mães iam na escola, pedia a professora para liberar os meninos para acompanhar o enterro de um anjo tal. E isso era frequente, né? Professora, empresta os meninos para enterrar um anjinho, né? Então, objetivamente, é como na minha infância, eu vivi um período pré-capitalista, período semi-feudal, em tudo, na cultura, nas condições de vida. Sabe, Itabaiana, naquele momento, era uma aldeia medieval. Era uma aldeia medieval. E na mortalidade infantil e no atendimento à saúde, isso se manifesta com clareza. Certo? Aí, se você pegar só a história sanitária, você já reconstitui um tipo de sociedade que não existe mais há muito tempo. Vou tentar, é muita gente. Maria Bernadette, Antônio Carlos, Maria Terezinha, Luiz Antônio, Maria Isabel, Angélica Maria, Ana Lúcia e Aparecida. 8. E ainda tem um que a mamãe criou depois, que chama-se Marcos. Eu sou o herdeiro do trono, eu sou o primogênito. Né? Sou o primogênito, para o bem e para o mal. Né? Por exemplo, minha mãe era daquele catolicismo do Frei Damião, né? E ela fez uma promessa, que se o filho dela fosse homem, e coincidentemente eu sou, ela botaria o nome de Santo Antônio. Depois, para minha honra e glória, eu descobri que Fernando Pessoa, a mãe de Fernando Pessoa, fez a mesma promessa. Então eu me chamei, era para chamar Antônio Fernandes, que era uma homenagem a Santo Antônio, que era Antônio Fernandes, Bulhões, das quantas tal. Né? Só que o meu pai, distraído, quando foi
me registrar no cartório, esqueceu do Fernandes. Também um nome tão raro, né? Meu pai esqueceu, meu pai ficou Antônio. O tabelião, impaciente, de bora, vou botar só Antônio. Botou só Antônio de Santana. Porque o Fernandes, eu quebrei a promessa. Eu quebrei a promessa de mamãe. Papai, para evitar a confusão, nunca disse. Entregou o registro, mamãe botou em algum lugar, que ela também esqueceu, e ninguém nunca procurou certificar se o nome estava certo. Quando foi a primeira vez que eu precisei do registro, foi para me matricular no ginásio. Eu passei o primário todo, ninguém nunca pediu meu registro de nascimento. E mamãe também nunca se incomodou de olhar. Chegou no ginásio, a diretora já era Maria Pereira, que tinha sido minha professora do primário. Mamãe saiu procurando o registro e tal. Isso aí tem de todo mundo, só não tem o seu. Só que sobrou um, que era o Antônio de Santana. Mamãe disse, como só tem esse, deve ser você. Então eu virei Antônio de Santana nesse dia. Chegando no ginásio, a dona Maria Pereira disse, tem algum erro? Não, não tem erro não, é porque a gente pensou que tinha Fernandes, né? Então meu nome foi um esquecimento. Foi um esquecimento.